fazer a gente ser instrumentos dele também, para abençoar outros. Essa é a ideia. Tá? Eu quero mostrar para vocês uma outra passagem interessante. Isaías, capítulo 52. Tem um monte de versículos que eu quero mostrar hoje para vocês. Por isso, eu quero depois mandar essa palestra que a gente vai ver aqui no WhatsApp para vocês verem que tem bastante versículo. Ah, e eu esqueci de falar. Isaías 52. Eu esqueci de falar. Não na próxima segunda, na outra, a gente vai fazer aqui um Na Mira da Verdade. Já viram Na Mira da Verdade? No Leandro Quadros? Claro que eu não sou igual ele, que sabe, decora os versículos, né? Mas a gente acha aqui, a gente procura o que eu sei, eu falo o que eu não sei, eu falo boa pergunta, a gente vai estudar essa, tá bom? Tema para a próxima semana, né? Então, eu queria fazer isso, porque a gente tem estudado tanta coisa, e geralmente eu falo bastante. A dúvida que ficou para trás, ou alguma coisa que você quer perguntar que a gente também não estudou, aí eu queria que você já começasse anotando hoje. O mesmo papelzinho da oração, você pode anotar a sua pergunta, mas não coloque na mesma caixinha da oração para não misturar. A Marlene não está aqui agora, mas ela falou que consegue uma outra caixinha para a gente já ir colocando as perguntas, tá? Aí você faz as perguntas hoje, na próxima segunda a gente vai tratar de um outro tema também, mas já vai fazendo as perguntas. E aí na outra, a gente responde as perguntas que eu vou estar estudando dos papéis. Eu já vou ver antes, claro, né? Tá? Eu vou ver, opa, essa daqui já respondo e tal. E alguma coisa que vocês possam fazer na hora. Então, Alícia, tem como providenciar uma caixinha diferente dessa de oração, que eles vão fazendo perguntas para colocar numa outra caixinha para a gente responder num outro dia. Para eles porem as perguntas, tá bom? Isaías capítulo 52, versículo 2. Quem que pode ler? Eu não abri ainda, vai demorar. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Então, tenta 52, verso 1. Eu acho que eu errei. Desperta-te, desperta-te, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Esse versículo também fala disso. Pode trazer a caixinha, por favor? Ele também fala que ele fala, não entrará em ti, Jerusalém, quem é incircunciso ou imundo. Obrigado. Isso faz uma figura da nova Jerusalém no céu, que também não vai entrar quem se manter no pecado, tá? Ó, essa é a caixinha para quem quiser colocar perguntas, para a gente fazer o Na Mira da Verdade, tá bom? Só levanta aqui, não precisa fazer tanto barulho como eu fiz. Aí. Mas eu errei, viu? É 59:2, não é 52. Capítulo 59, verso 2. Você viu, ali também falou que em Jerusalém não ia entrar, Jerusalém terrestre, um incircunciso e tal, só que fosse santificado. Se a gente for pensar no céu, de cima também, é quem está sendo purificado pelo Senhor. Isaías 59:2. Agora sim, pode ler, Ana? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Obrigado. Olha só, Deus é santo, Deus é como se fosse um fogo consumidor. A Bíblia diz que quando ele apareceu no alto do monte para dar a lei, parecia que o monte estava pegando fogo dessa glória de Deus, diz em Deuteronômio. Só que os nossos pecados, ela leu, fazem separação entre nós e ele. Não é porque ele vira o rosto e fala assim, não quero saber de vocês. Vocês pecam muito. Não é isso. Mas naturalmente os nossos pecados nos afastam dele. E se ele aparecesse com toda a glória dele, a gente morreria por causa do pecado. Não conseguiria encarar. É isso que vai ser o fator que destrói os ímpios no final. Não querem saber de Deus, de santificação, uma loucura. E a gente vê que o nosso mundo é cada vez mais perverso, né? Você vê que qualquer protesto que vão fazer é mulherada pelada, pichada. Que loucura, né, que o nosso mundo tá. A gente pervertida mesmo. Então hoje eu queria falar, por que é que Deus não leva todos para o céu? É um estudo bem interessante esse. E o primeiro motivo é esse que a gente viu agora. Deus é santo demais. Ele quer que a gente more junto com Ele. E que pena, não está funcionando aqui. Então vou ter que apertar o dedo. Aqui são tantos slides. Por favor. O primeiro motivo
É porque o homem, por causa do pecado, essa separação, não pode nem ver a Deus. A gente morreria se Deus levasse todos para o céu. Os que estão permitindo ser santificado, que Ele habite em nós, a gente é imperfeito, mas Ele está trabalhando, está santificando a gente. Mas muitos morreriam. E Deus quer que todos sejam salvos, se possível. Só um motivo, pastor. Deus é tão santo que o pecado nos separou dele. Vejam, logo que Adão e Eva pecaram, eles já se esconderam de Deus, com medo de morrer. Porque o pecado já causou esse racha, esse abismo já. E Deus prometeu que Jesus viria morrer no nosso lugar para nos dar a santificação de novo, para nos perdoar e ir nos santificando. Então, olha só, eu quero mostrar os versículos para vocês. Alguns deles. Êxodo 33, 11. Vamos lá ver? Deus aparecia para Moisés face a face, mas diz que ele não podia ver tudo, senão ele morria. Nós vimos isso um desses dias. Nós vimos esse versículo. Em Êxodo 33, 11, é dito que o Senhor falava com Moisés face a face, mas a gente vê que ele não podia ver toda a glória. Êxodo 33, 11. Geralmente funciona nas igrejas. Vou tirar de novo, tá? Êxodo 33, 11 diz assim, ó, e falava o Senhor com Moisés de que maneira? Face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Mas aí a gente vê no verso 18, olha o versículo 18, que ele não via tudo que ele pede para Deus. No verso 18 ele fala, então Moisés disse, rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. O que quer dizer isso? Que ele falava com Deus face a face, mas não via em toda a glória de Deus. E aí Deus responde para ele no verso 19, que é fazer passar a sua bondade diante dele, tal. Mas no verso 20 ele explica, ó, e disse mais, Deus falando, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver, continuar vivo. Olha só isso, gente. Deus aparecia para Moisés, mas ele diminuía essa glória para Moisés continuar vivo. Não é demais isso? E é por isso que Jesus veio em carne como um de nós, para poder comunicar a Deus e avisar e falar de Deus. Mas às vezes Jesus se manifestava um pouquinho da glória de Deus que passava assim por ele, o povo caía duro no chão. Sabiam disso? Olha uma passagem aqui, a outra. João, capítulo 18, versos 4 a 6. Olha que interessante essa passagem. Ali é uma ocasião em que Jesus deixou escapar um pouquinho da glória dele. João, capítulo 18, 4 a 6. Quando veio toda aquela turba e cercou Jesus, lembram disso? Quando Judas traiu Jesus, veio toda a turba, cercou. João 18, 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que viriam sobre ele, ele sabia. Mas ele quis fazer uma demonstração de quem ele era, como ele falou na oração. Quem é Deus? Aí adiantou-se Jesus e disse-lhes, a quem buscais? Perguntou para eles, quem que vocês estão procurando? Responderam-lhe, a Jesus, Nazareno. E disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles, com essa turba. Quando, pois, lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Sabe por quê? Porque quando Jesus falou, sou eu, ele está usando na língua original o eu sou. O mesmo que falou com Moisés. Moisés falou, Senhor, era Jesus que apareceu para Moisés, sabiam disso? Foi Deus Filho, foi Jesus que apareceu para Moisés, em toda a sua glória. Quando Moisés falou, Senhor, que Deus que eu falo para o faraó que está me enviando? Porque tem o Deus, o Ra, o Amon, o Mun-Ra, né? Tem tantos deuses. Qual que eu falo que o Senhor está me mandando? Qual que é o seu nome? E ele falou, fala para ele que o eu sou está te enviando. O eu sou, no hebraico original, é o nome de Deus. É parecido com Jeová, Javé, é o nome de Deus, é o ser eterno, eu sou. Então quando Jesus falou assim, quem vocês estão procurando? Jesus, e aí ele falou, igual está na Septuaginta, na versão grega em hebraico, ego eimi. Na hora que ele falou, ego eimi, vem na cabeça deles na hora Deus falando, e
Jesus deixou passar um pouco dessa glória, que ele é Deus, que ele falou diante do monte para Moisés. E eles caíram todos como se estivessem mortos no chão. Tinha um flashzinho assim, da glória de Jesus. Mas o pecado é tão terrível que a gente fica meio burro quando está cheio de pecado. Que eles levantaram, imagino meio tontos ainda, mas aí Jesus deixou. Jesus falou, quem mesmo que vocês estão procurando? Como se fosse assim, vocês têm certeza? Mas aí na continuação diz que eles falaram, Jesus o Nazareno. Você vê que coisa? O pecado deixa a gente totalmente tapado. E aí Jesus falou, já lhes disse que sou eu, mas deixa esses aqui livres, os discípulos, e levem só a mim. Tá? Então, essa é uma demonstração da glória de Jesus. Que as pessoas pensam que vai vir alguém humildezinho ali no céu, né? Já viram que nos quadros de Jesus, ele é tão bonzinho que nos quadros dele, ele é praticamente uma mulher de barba? Tira a barba dos quadros de Jesus, tampa a barba, e você vê uma mulher, tem feições de mulher, fazem um narizinho delicadinho, querem fazer, e as pessoas pensam que vão encontrar esse Jesus assim, meigo, assim, manso, voltando, né? Ele é Deus, ele é manso, ele é meigo, mas o pecado faz ele parecer um fogo devorador. Veja que os discípulos dele não caíram os que vieram procurá-lo. Outra passagem interessante, Mateus capítulo 5, 8, esse a gente sabe decor. Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Olha o que Jesus está falando. Deus falou para Moisés, eu não posso aparecer, porque senão você morre. Eu vou aparecer, mas assim você não vai ver tudo, não vai ver meu rosto. Mas na Bíblia fala que ele falava face a face, mas não em toda a glória. E Jesus aí no futuro vem e fala assim, ó, bem-aventurados os limpos, que eles verão. Eles vão ver a Deus e vão permanecer vivos. É isso que Deus quer fazer. É esse reencontro com a humanidade, de tal forma que a gente não fuja dele como Adão fugiu e se escondeu. Deus está preparando a gente ao longo desses milênios para a gente poder ter um coração que se encontre com Deus. Esse coração não é um coração de quem é bonzinho, de quem ajuda os pobres. Não, porque ateu pode fazer isso também. Ajudar as pessoas, fazer bondade. Todo mundo que é inteligente faz isso. O que ele quer fazer com a gente é muito mais do que isso. É transformar nossa natureza, nosso caráter. A gente naturalmente é mau, mas ele quer transformar a gente em pessoas santificadas. Pode passar para mim próximo? Olha só, aqui é um desenho, uma ilustração. Quando um anjo Gabriel veio e removeu a pedra, a Bíblia fala também que um anjo derrubou os soldados no chão, os que guardavam. Eles caíram todos, a Bíblia fala que eles caíram como se estivessem mortos. Eles não morreram, mas caíram estatelados e ficaram lá, desmaiados. Um anjo, com certeza, tem a glória menor do que a do Criador, concordam? O anjo veio, está em Mateus 28, 2 a 4, eu não vou ver todas as passagens, tá? Diz que quando o anjo apareceu, os soldados caíram no chão, como se estivessem mortos. Por quê? Ele jogou raio neles? Ele jogou poder neles? Não, ele só apareceu. Mas ele veio trazendo todo aquele ambiente sagrado do céu. Se ele tivesse aparecido para os discípulos de Jesus, que eram tão pecadores, tão imperfeitos, talvez eles só iam ficar com medo, mas não ia cair como se estivessem mortos, tá? Aí aqui outra ilustração, Jesus na ressurreição. Os anjos, quando apareceram para os pastores que cuidavam das ovelhas lá, quando Jesus nasceu, eu estou lendo, fazendo meu ano bíblico, eu estou em Lucas. Estou em Lucas 3. E em Lucas diz que quando os anjos apareceram, uma glória inundou de luz ali, cercou tudo, iluminou tudo, e era de noite. E eles ficaram com medo. E os anjos sempre falam quando aparecem, não temam. Porque é a sensação do pecador diante da santidade. Mas eles não caíram duros no chão. Eram pessoas de bem, né? Então os anjos aparecem, a Bíblia diz que ilumina tudo. E eles falam para os pastores, não tenham medo. Hoje nasceu na cidade de Belém, o Salvador e tal. Né? Então eu estou tentando mostrar aqui o ambiente do céu. Imagina Jesus voltando com todos os anjos e ele brilhando no meio ali. Imagina o céu todo como vai ser. É a volta dele que ele promete. E os sinais estão se cumprindo. A Bíblia diz que ele vai estar brilhando mais do que o sol. Aquele primeiro passou rapidinho, só. Em Apocalipse 6,17 diz que as pessoas que não estão se preparando para isso, não querem saber, eles vão dizer, escondam-nos, nos escondam da ira de Jesus. Ira, para eles pensam.
Escondei-nos, quem é que pode suportar? Eles perguntam. E na Bíblia fala que quem pode suportar é quem anda com Deus. É quem está esperando. Não é? Estão esperando o Senhor. Fala, Senhor, volta logo, a gente quer te ver. Então Deus está preparando o coração para esse encontro com Ele. Tá? E aí a gente repete, Jesus falou, eles vão ver a Deus. Em Apocalipse os perdidos falam, quem é que pode suportar? Jesus fala, os livres de coração. Passa mais um. Os pintores, aí, os desenhistas fazem como eles imaginam, né? A gente acha poucos desenhos na internet. Esse é um. De como ele imagina Jesus brilhando, o rosto mais que o sol. Mas a gente não imagina como vai ser, né? Pode passar. Imagina no céu Jesus brilhando em glória, com um fulgor que irradia no lago de cristal. E a Bíblia diz que a glória de Deus, de Jesus, ilumina a cidade inteira. Por isso que na Bíblia diz que a cidade não precisa do brilho do sol e nem da lua. Porque diz que o próprio Senhor a ilumina. Pensa bem nisso. Para quem não gosta de saber de Deus, pode passar isso. Ó. Vai ser difícil encarar isso. Em Isaías 60, 19 já fala isso. Depois Apocalipse repete. Porque a Bíblia é um livro só praticamente, né? Os livros se complementam. Então em Isaías fala e em Apocalipse repete. Vamos ver? Apocalipse praticamente bem parecido com o que está em Isaías. Lá em Apocalipse ele quase que só repete essa passagem aí, com algumas palavras diferentes, dizendo que a cidade é iluminada pela própria glória de Deus. Então vejam que a Bíblia não fala que o céu é um lugar cheio de nuvenzinhas brancas, não é? A pessoa imagina o céu um lugar muito chato, né? Só nuvens, todo mundo com harpa. A Bíblia fala de uma cidade com um rio, com uma praça, com árvores, com fruta, com crianças, com animais, com asfalto. A Bíblia fala que o asfalto das ruas, o pavimento, é de ouro. Mas por que Deus... Tem gente que fala assim, mas por que Deus está tão interessado no ouro? É porque foi Ele que fez, que é bonito. E aqui o pessoal se mata pelo ouro, mas na Cidade Santa ele vai ser chão, vai ser o fundamento, vai estar debaixo do nosso pé. Vai ser um brilho fantástico, não é? Apocalipse capítulo 21, eu estou mostrando para vocês a glória de Jesus e a glória do céu. Apocalipse 21, versículos 23 e 24. Na minha tradução diz assim, ó. Cadê 23 aqui, ó. Essa cidade que o Senhor está preparando no céu, que já está preparado, não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro, que é Jesus, é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Não é lindo isso, gente? Apocalipse 22, 5 diz assim, ó. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Interessante que no versículo 4, antes, diz assim também, ó. Falando dos salvos, né? Eles contemplarão o quê? A sua face. Esse é o objetivo da salvação. É fazer a gente poder ver a Deus de novo. Como Adão e Eva viam. As pessoas pensam que vai vir um Jesusinho humilde. Vai vir um Jesus poderoso, como ele era antes. Maravilhoso, cheio de glória, de luz e de amor. Pode passar mais um? A gente vai ter atividades, não? Com certeza. A Bíblia fala que a gente vai plantar, que a gente vai colher, que a gente vai passear. Imagina a gente passear, conhecendo o mundo sem medo de ser feliz, sem medo de assalto. Vai ter animais. A Bíblia fala que a gente vai ver crianças brincando com os animais. A Bíblia fala que a gente vai participar de banquetes com Abraão, com Isaac, com Jacó. Pessoas que vão estar lá também. A gente vai ter muita atividade. Tá? Muita atividade mesmo. Ó, a gente leu no começo Hebreus 12, 29, né? Olha só, gente. Como que uma percepção correta da Bíblia faz a gente entender melhor outros versículos. A gente leu em Hebreus 12, 29. O nosso Deus é uma comparação, né, que ele está fazendo, da glória de Deus. Agora, olha como que isso faz a gente entender melhor um versículo em Isaías, esse aqui, ó, 33, que a maioria dos evangélicos prega que esse versículo está falando do inferno. Mas não está falando do inferno.
Olha só como que muda a visão. Por isso que a Bíblia tem que ser lida completa. Um texto ajuda a entender outro. Não pode ser picadinho. Um texto ajuda a entender outro. Isaías capítulo 33, versículo 14. Eu já vi um pregador usando esse texto na televisão, eu vi, falando, vejam como que o inferno vai ser terrível. Olha só. Primeiro, vamos ler com a visão desse pregador, falando que é o inferno essa passagem. Isaías capítulo 33, versículo 14. Olha só. Os pecadores em Sião se assombram. Os pecadores, né? Quer continuar vivendo assim. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? E o pregador falava, o quê? Porque o fogo do inferno vai ser devorador. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aí muitos pensam que está falando de um inferno, um buraco que o Senhor vai empurrar e jogar aqueles que... Mas não, olha a resposta. Quem é que pode habitar com fogo devorador? A resposta é o povo de Deus. Olha o verso 15. A resposta é, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, propina, não é? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Veja, não está falando de ímpios no inferno, está falando de pessoas justas que podem morar com fogo consumidor. E a gente lê lá em Hebreus que o nosso Deus, né, para o ímpio seria um inferno morar na cidade que é iluminada pela glória santa de Deus. Ali seria um inferno. Por isso, não dá para Deus levar todos para o céu. Porque não são todos que querem ser purificados do pecado. Para voltar ao plano original de Deus, de vê-lo face a face, de ser santo. Não é incrível isso? Agora, a gente leu essa perspectiva no verso 14. Se não tiver conhecimento do resto da Bíblia, parece falando do inferno mesmo, né? Os ímpios falam, quem é que pode morar com fogo consumidor? Mas a resposta fala, o povo de Deus. O povo de Deus. E veja que essa pergunta deles, quem é que pode suportar isso, não é? É parecida com uma passagem de Malaquias, que fala da glória de Deus como um fogo também. E o ímpio fala, quem pode suportar isso? Em Isaías também. Pastor, o que você está tentando mostrar para a gente hoje? Estou tentando mostrar o que ele orou no começo. Quem é Deus? Deus é santo, 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 santo. O pecado nos separou dele. Porque pecado e santidade não tem nada a ver, né? E ele veio, deu a vida no nosso lugar, pagou o preço e está tentando nos trazer de volta, nos resgatar, nos unir com ele. Para a gente ter esse encontro quando ele voltar. Para a gente poder morar feliz para sempre. De novo, sem pecado. Feliz, sem medo de suborno, de assalto, de traição, de engano e por aí vai. De mentira. Passa mais um. Jesus fala assim, ó, lá em Lucas, que na cidade santa, onde vai estar o trono de Deus lá no meio, ela é enorme, né? É muito extensa. É uma cidade, diz, mas ela é metade do Brasil, as dimensões que a Bíblia dá. Metade do Brasil quadrado. E a altura do E alto, né? Então Deus sabe como é que vai ser isso daí. Mas a gente não vai ficar confinado a morar dentro da cidade, tá? A gente só tem a cidade como a capital. É onde está o trono de Deus. Mas a gente vai poder morar em toda a terra. E vai poder curtir até outros mundos aí, se eles existem, que nunca pecaram, tá? Então veja, pensei que era em Lucas, mas é em Mateus. Mateus 13, 43, falando do céu, Jesus fala assim, ó, que então, lá no finalmente, os justos resplandecerão como o sol. A gente mesmo vai ter essa luz, esse halo divino que vai sair da gente. Resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então o próprio Deus brilha e o povo, nessa ilustração que Jesus usou, brilha também. Você já pensou que o céu é onde está Deus? O céu é onde está o trono de Deus. Em algum lugar por aí. O céu vai passar a ser aqui na terra. Porque a Bíblia diz que a cidade toda é deslocada depois, em Apocalipse 21, e o trono de Deus está no meio dela. E ela vem e pousa aqui na terra. Então, o céu vai ser aqui, porque Deus vai morar com a gente. Fisicamente falando, né? Visivelmente falando. Porque Deus está em todos os lugares. Mas se alguém quiser ver o trono de Deus,
vai estar na terra depois do milênio. Passa mais um. Veja esse contraste que a Bíblia dá. É o mesmo Jesus que vai voltar em glória. Ele quer voltar para salvar todo mundo. Está dando prazo, mas as pessoas não vão ser todas que querem. Olha o contraste, o mesmo Jesus para os ímpios e para os que o esperam. Salmo 68, versos 2 e 3, é uma das passagens. Depois a gente vai ver Malaquias. Quem é Deus? Deus é muito santo, muito santo. E Deus é amor também, como diz a Bíblia, não é? Salmo 68, versos 2 e 3. Sabe que pouca gente sabe disso que a gente está estudando hoje? Pouca gente sabe disso. Tem gente que pensa que Jesus vai voltar até como um mendigo. Já ouviram isso? Ah, Jesus pode voltar como um mendigo. Você fazia aquele texto quando a um desses pequeninos fizeste, a mim é um engano aí, não é? Estou dando uma ilustração ali. Olha que interessante. Salmo 68, versos 2 e 3. Tem outros, mas eu escolhi esse aqui. Assim como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, os ímpios. Como se derrete a cera diante do fogo, assim na presença de Deus morrem os iníquos. Os justos, porém, o contraste, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Olha que contraste. Tanta gente pensa que Deus vai voltar assim, você, toma, cai, tchau, você também, não, você não, vem cá e tal. Não! Essa separação, ela acontece naturalmente, simplesmente por Deus se manifestar. Aqueles que o esperam e aqueles que não esperam, então nem aí, só escolheu viver essa vida sem Deus. Uns ajuntam, outros espalham. É, interessante isso. É a mesma coisa do sol. Imagina, você coloca o sol, é o mesmo sol, os mesmos raios de sol. Você coloca uma cera lá e um barro. O sol não vai agir diferente com a cera e com o barro. É a natureza deles que vai se comportar de maneiras diferentes diante do mesmo sol. O sol não vai, não, deixa eu agir com a cera de um jeito e com o barro do outro. Não! A cera vai derreter e o barro vai endurecer. É isso que vai acontecer na volta de Jesus. Perfeita, né? O sol que dizia com relação à água fervida, você colocar o ovo e a batata. Um endurece e o outro amolece. Exatamente. É a mesma água, a mesma ação que ela tem sobre eles, mas eles reagem diferente. Olha esse contraste aqui, ó, de Malaquias 4. Vamos ver esse também? Hoje nós estamos vendo quem é Deus. Ele é muito mais do que alguém que se tornou um humano bonzinho. Ele é bonzinho, ele é amor, mas ele é santo. E se a gente não for santificado por Ele mesmo, a gente não consegue ter um encontro com Ele. Ele veio justamente para isso. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Hebreus 12:14 fala justamente isso, né? Sigam a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem lembrado. Hebreus 12:14 fala disso. Malaquias... Vamos ver se alguém aqui é bom de memória. Eu falei uma vez que Malaquias foi o último livro do Velho Testamento, foi o último escrito. Alguém lembra quanto tempo ele foi escrito antes de Jesus vir à Terra? Vocês são bons alunos, olha que bem. Mereciam um diploma aqui no final. Vários diplomas, né? tem presente melhor que esse. Ir para o céu é o melhor diploma. Malaquias 4, 1 e 2. Outro contraste que Deus dá. Você vê, ele termina o Velho Testamento mostrando essa vinda de Jesus. Só que veja que interessante. A Bíblia mostra no Velho Testamento tanto a primeira vinda de Jesus como humano, como também já mostrava a vinda dele em glória na segunda vinda. E os judeus misturaram tudo e eles esperaram que Jesus já viesse em glória, com espada, com tudo, né? Eles misturaram tudo. E o rejeitaram. Malaquias 4, 1 e 2, o contraste, ó. Pois eis que vem o dia, Deus diz, e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como o restolho, a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aí alguém fala, ai Senhor, mas vai ser tão ruim. Não, vai ser ruim para quem não quer saber de Deus, para eles vai ser ruim. Verso 2 dá o contraste. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis
e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu sou urbano, como diz o pessoal em Curitiba, eu sou piá de prédio. Eu não conheço muito do campo. A minha esposa já veio da roça. É um contraste, tem cada coisa que a gente conversa em casa, né? E aí, eu perguntei uma vez para as pessoas da roça o que quer dizer isso, o bezerro solto da estrebaria. E aí eles me disseram isso. Que quando abre a porteira, o bezerro sai pulando, feliz da vida. E você vê, no mundo que era rural nessa época, Deus pensou, qual a melhor ilustração que eu dou para mostrar a alegria dos que estão me esperando? E ele pensou, já sei, vou falar do bezerro solto. Então ele falou, os que estiverem me esperando vão ficar alegres e vão sair como bezerros soltos da estrebaria. Diz que ele fica doidinho, feliz, alegre. E não é só o bezerro, pastor. Na verdade, todo animal que vive preso, Quando ele tem a liberdade, ele tem esse comportamento. E aí dá para fazer um paralelo, de que nós também estamos presos hoje, né, escravos do pecado. E quando fomos libertos, teremos ótima ilustração. Eu tinha um cachorro que ele ficava assim quando ele terminava o banho, ele odiava o banho. Aí até a palavra ele decorou, quando eu falava Dino, banho, ele saía correndo. Aí era uma tortura o banho, ele ficava lá assim, quando terminava, soltava, saía correndo feliz, 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 feliz. Aí essa pra mim era a melhor comparação, até que eu vi o bezerro solto, eu vi em vídeo o bezerro solto da estrebaria. Mas tem animal que ele é preso, mas ele é feroz. É. E o bezerro, ele é manso. É. É igual o Ele é puro ali, ele é tão dócil, né? por enquanto. E a Bíblia usa uma linguagem... Ele disse do bezerro. A Bíblia usa uma linguagem difícil para a gente hoje, no nosso contexto, mas o ímpio vai morrer. Não é porque Deus vai matar, é porque ele vai morrer. Porque ele não está se preparando para morar com Deus. Ele está escolhendo só essa vida. E é só essa vida. E o salário do pecado no final é a morte. Aqui não aparece, mas eu queria ver uma outra passagem com vocês em Malaquias, capítulo 3. Está ali pertinho, vamos aproveitar. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó, olha que interessante. Ó, Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como? Fogo do ourives. Você vê? O fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então aqui já está mostrando que completa aquele de Isaías também. O ímpio pergunta, quem poderá suportar morar com fogo? E aqui fala, quem é que pode suportar quando ele voltar? Ele vai ser como fogo do ímpio. Não vai se encaixando tudo, gente? O verso 3 também é bem interessante. Verso 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará, veja, a ideia não é destruir, é purificar, mas alguns, né? Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a gente tem que se preparar, gente, não simplesmente para um dia só ser transportado daqui para o céu. Não, Deus quer ir operando no nosso coração, nos transformando, para a gente ser apto a se encontrar com Ele. Mas será que a gente só pode ir para o céu quando estiver perfeito? Não. Enquanto a gente está no processo, a gente pode se encontrar com Deus. Ele complementa. Pode passar mais um? Então a gente fica imaginando como vai ser, não é? Pode passar a gente passando por Jesus e podendo contemplar a glória dele, as pessoas no céu. Sempre o desenhista desenha vestes brancas, não é? Mas é um símbolo que a Bíblia dá, de pureza e tal. Na verdade a gente vai estar pelado. Vestido pela glória. Vestido pela glória de Deus. Vocês sabiam que Adão e Eva tinham uma glória natural que saía do corpo deles? Os anjos têm essa glória, porque eles permanecem santos. Adão e Eva tinham essa glória. Quando Moisés se encontrava com Deus, a Bíblia diz que ele descia do monte com o rosto e as pessoas tinham medo de olhar para ele com o rosto brilhando, porque ele teve um encontro com Deus. Adão e Eva, olha que interessante isso. A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles perceberam que estavam e ficaram com vergonha. Mas pensa bem, será que eles ficaram com vergonha, marido e mulher, de ver um ao outro nu? Não! Eles ficaram nus da glória de Deus. Quando eles pecaram, aquela luz natural da habitação plena do Espírito Santo se foi. Eles ficaram com vergonha de ver que estavam nus, sem a glória de Deus. Os anjos tinham glória. Deus tem glória. Os anjos têm. Os animais não. E agora eles ficaram
como os animais, sem a glória. Interessante, né? E é isso que Deus quer recuperar em nós. Pode passar? Eu amo esse quadro, que a pessoa imaginou Jesus olhando para o mundo e chorando. Porque em 1 Timóteo 2,4 diz assim, ó, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E a palavra homens lá não é o macho, andros, tá? No grego. A palavra lá é antropos, de ser humano, no grego. Deus deseja que todos os antropos, a antropologia, o ser humano, sejam salvos. Mas por que ele chora? Nem todos querem. Porque nem todos querem. E Deus nunca força o coração. Tá? Dá mais um clique, tem mais uma passagem aqui que é parecida. Ezequiel 33:11 é muito lindo. Deus faz um apelo. Deus fala assim, ó, eu não tenho prazer na morte de ninguém. O meu prazer é que o ímpio se converta e viva. Por favor, Deus apelando, já pensou? Convertam-se. Convertam-se. Para que morrer no final? Mas esse é Deus ou esse é Jesus? A gente confunde na Bíblia quem é Porque quem. o assim. Deus do Velho Testamento não era um Deus assim, né? Sim, sim. Imagina, a Bíblia fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas ele acabava com o povo todo. Mas é capaz de que era Jesus mandando fazer isso. Deus não muda, ele é o mesmo. A questão é que Deus ele se revela de uma maneira que seja compreensível para a pessoa naquele momento. Se você olha, por exemplo, Eles o só povo que entendiam estava escravo, 430 anos de escravidão. A lei do escravo é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim. Então, quando Deus foi resgatar, ele teve que fazer aquele derramamento daquelas pragas justamente para mostrar que ele tinha mais poder do que o faraó. Ou seja, Deus ele trabalha de uma maneira didática que é compreensível para o povo em cada momento da história. Era assim unicamente que eles entendiam, era assim que dava para salvar e manter a verdade. Porque senão o próprio povo de Deus ia se corromper também. Eles tinham que ver que havia um contraste muito grande. É o mesmo. Por isso que na Bíblia fala assim, ó, Deus é o mesmo. Tem um versículo, acho que em Tiago, que fala. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. É o mesmo. Tá bom? Não, ele sim, mas daí as coisas se tornaram mais acessíveis para nós, né? Por conta de Jesus. Do rompimento, né, do véu se rasga, a gente tem livre acesso ao Pai. Então, foi a porta, né? O fato de Jesus ter vindo, ele conseguiu criar um ambiente novo para os próprios cristãos. O próprio povo de Deus passou a entender Deus diferente e os cristãos iam conquistar o mundo de uma forma diferente. Hoje, Deus não ia mais destruir uma nação ou outra porque ia destruir o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus não dá mais para destruir. Eles são perseguidos e tudo. Mas o povo de Israel era um povinho só que tinha verdade na terra. Podia ser massacrado e acabou. Então tinha que ser radical mesmo. Além do que a própria Bíblia diz, né, em João capítulo 10, que o aprisco do Senhor tem ovelhas espalhadas em todos os lados. Né? Sim. Então, você imagina se fosse destruir as nações que estão próximas do povo de Deus, destruiria praticamente 100% da Tem terra. povo de Deus em todo mundo hoje. Poucos países não pode porque é proibido. Eu coloquei essa foto dessa revolução porque eu imagino, Deus quer que todo mundo seja salvo e o povo está ligando para a salvação hoje. Não é? O povo está brigando por causa de coisas. Eu estou bobo de ver. Eu estou surpreso. Como tem gente brigando da igreja por causa de Haddad ou Bolsonaro. O brasileiro, não sei se é o brasileiro, não sabe ver a opinião um do outro. Ah, você pensa assim? Interessante. Eu penso assim. Ok. Mas não, eles estão se gladiando. Tem gente... Eu cheguei a triscar minha opinião no Face e teve irmão já me cortou, me bloqueou. Mas depende do que você colocou. Né? Eu trisquei um pouquinho. Aí, que coisa, um pastor falando da sua opinião, tal, você pode imitar. E saiu. Puxa. Então, Já desfez a amizade. Coisa, né? Não. Então, as pessoas hoje não refletem muito o caráter de Deus. Eles refletem suas opiniões, suas ideias. Tá feio o negócio. E aí é interessante quando a gente olha o versículo não, eu acho que é aquele ditado popular mais mentiroso do mundo, né? O povo diz assim, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, e aquele negócio de qualquer coisa, menos a de Deus. Tá rolando bastante assim na rede social das passagens bíblicas lá que Haddad era o irmãozão, que absurdo, e né? Jair era O povo o usa a amigo Bíblia a do bel povo. prazer. Para eles as coincidências são
fatos. É bíblico. Virou profecia. Gente. Olha só, gente. A gente viu então, ó, um primeiro motivo e o motivo mais básico do porquê Deus não pode levar todos para o céu é porque Ele quer. Mas não são todos que querem. O primeiro motivo é a glória de Deus não pode ser vista. Imagina Deus falar assim, ó, gente, vamos levar todo mundo. Só não vamos levar crimes hediondos. Imagina Deus falar assim, ó, só não vamos levar crimes hediondos, né? Vamos levar aquela fofoquinha, umas coisinhas, mentirinha. Não, vamos levar isso daí. Aí ele não vai dar conta lá. Mentira branca, Porque uma arma branca. tem gente que fala assim, ó, Deus não diminuiu a glória para falar com Moisés? Diminuiu, senão Moisés morria. Ele não podia diminuir a glória para levar todo mundo? Todo mundo podia suportar, olhar? Menos os hediondos? Poderia. Mas aí, esse versículo, a gente já viu ele aqui. Ele responde por que é que Deus não pode levar os pequenos pecadinhos também. Olha que bonito esse versículo. Ele mostra como seria o céu se Deus levasse todos, até os que não querem muito mudar. Eu não vou ler. Quem que pode ler? Isaías 26:10. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente Olha e não só. vê a majestade do Senhor. Olha só, ainda que se mostrasse como é que está na sua, na minha está a favor ao ímpio. Ainda que tenha compaixão. Compaixão. Ainda que ele tivesse compaixão do ímpio e colocasse ele no céu, até na terra da retidão, que é o céu, ele cometeria impiedade. E diz lá, e ele nem ligaria para a majestade do Senhor que ele orou. Que a gente reconheça aqui a tua majestade. Nem ia ligar, não, que Deus, tô nem aí para Deus, lá no céu. Eu falei para o celular que eu cheguei, não pode ir para o céu, porque se eu chegar, ele vai arrancar todinho o olho do asfalto, a pavimentação e vai mandar para... Mandar para outro lugar, né? Pra Venezuela. Não, nós estamos numa situação brava aqui no nosso país. Agora veja só, Deus quer que todos sejam salvos. Mas você já pensou as pessoas que pensam, não, mas eu sou bom demais e tal, e Deus levasse para o céu? A gente ia ter pequenos furtos no céu. Vale a comparação de por que Satanás teve que ser expulso do céu. Exatamente, porque começou ali, não é? Não tinha assassinato Os ainda. pecadinhos. Mas Ele era começou a um- fazer uma tretinha lá. Se não teria deixado ele lá e Você já pensou? pessoas de vez em quando. Ele começou a causar uma Só panelinha. conversinha. Olha lá, ou seja, o céu não seria céu. Você pode imaginar o céu com esses pequeninos pecados que a gente tolera aqui na Terra? Com ódio. Já pensou? O céu com ódio, com pequenos crimes, com vícios, maldades, fofocas, ciúmes, inveja, traição, mentira, engano. No céu. Olhar pra aquele irmão lá e falar Então, assim, veja. olha lá o cabelo daquela irmã. Já pensou? Ou aquelas pessoas que arrumam encrenca por tudo e já te julga, né? Sabe que, veja, eu como pastor, tem um problema que acontece. Eu, ao estar lá no púlpito, lá na frente, todo mundo me vê. Mas eu não vejo todo mundo, né? Então, às vezes eu cumprimento, mas às vezes tem gente que eu passo na rua e eu nem conheço, não identifico. E aí já vem a fofoca. Sempre alguém me fala, diz que o pastor ignorou o irmão. O pastor não cumprimenta. Eu falo, gente, mas se eu visse, se eu reconhecesse, por que eu ia fazer isso? Ignorar, né? E aí eu entro na igreja, eu tento cumprimentar todo mundo, mas é difícil. Tem igreja que tem 200 membros, aí eu vou entrando, tudo bem, irmão? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, mas aí passou um. Pronto. Então veja, isso é gente que tem problema. É ou não é? É gente que tem problema. Sim. E no céu teria isso. Imagina o anjo Gabriel tendo que cumprimentar os bilhões do céu. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tenho que começar a botar boa tarde, boa noite. Boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Aí sempre ia escapar alguém ia falar assim, ó, o anjo Gabriel tá de coisa comigo. Aí aquele que escapou ia falar assim, já perdeu a ovelhinha. Né? E eu falo assim, ó, o anjo Gabriel já faz 2 vezes que ele não me cumprimentou, não me deu bom dia. Gente, isso existe. Existe ou não existe? Isso existe na Terra e eu tô cansado de ver isso. É gente que vê problema em tudo. Tem gente que vê problema em tudo. Tudo ele te julga. Não, foi uma segunda intenção. E aqui, onde a gente é imperfeito, sempre vão julgar a gente mal. Ó, eu tenho um defeito, de vários, eu tenho um defeito tremendo. Quando eu estou dirigindo, eu não reparo nada. Eu só reparo o trânsito, o farol, né?
E uma vez eu estava indo visitar um irmão, lá no Rio Grande do Sul, eu estava indo visitar um irmão que estava doente. E a esposa dele, eles tinham dificuldade financeira, eles não tinham um carro. E a esposa dele tinha ido a pé, longe, comprar um pão, um negócio que ela sabia que eu ia na casa. E eu passei por ela de carro, ela com as sacolas, né? Faltava 1 quilômetro para ir na casa dela lá. E eu passei por ela. Aí ela chegou na casa, eu já estava com o irmão, e falou, ela foi fazer compra, né? Aí ela chegou suada, brava comigo. Pastor, por que o senhor não me deu carona, pastor? Eu falei, que hora, irmã? Ô, pastor, você passou por mim. Irmã, eu não vi. Como não vi? Eu larguei as sacolas, deixei na calçada e fui no meio da rua e fiz assim, ó, pra me ver no retrovisor. E eu não vi. E ela ficou chateada comigo. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Mas ela julgou como se eu tivesse desprezado ela. Então, gente, no céu, se levar pessoas que arrumam encrenquinhas, ia ser um inferninho, não ia? Não ia? Então é aqui que a gente tem que vencer nossas fraquezas, nossas dificuldades. E mesmo que a gente não vença todas, mas a gente tem que estar num crescendo nesse processo que a Bíblia chama de santificação. Se não estiver seguindo a santificação, não vai ver o Senhor. O ladrão na cruz, ele começou ali os primeiros passos. Senhor, lembra de mim, eu quero estar lá. Foi um começo, eu quero ir. E Jesus falou, você vai estar lá. Que foi o começo dessa jornada. Para terminar... Ele fez o que ele pôde no tempo que ele tinha. E Deus reconhece isso, Deus completa. Para terminar, o último motivo. Porque alguém podia falar assim ainda, ó. Pastor, tá bom. Primeiro motivo é porque não dá para suportar a glória de Deus se a pessoa estiver em pecados. O segundo motivo é porque se levar para o céu, ia estragar o céu, se diminuísse a glória. E alguém um dia me perguntou, e se Deus criasse um mundo, um planeta, ou deixasse todo mundo na Terra, os que estão mais ou menos ali, né? Meia boca, deixasse eles e levasse os que aceitaram Jesus, que puderam, né, deixar ele agir, levasse eles para o céu e deixa na terra só os meia boca. E aí, conforme ele vai se regenerando, ele vai subir. Já pensou? O nível. Deus tem poder de fazer isso? Formatura. Mas agora imagina o planeta Terra. Só com os que não são maus, não são maus. Mas eles gostam das coisas que Deus não concorda. Eles gostam do bailão ali, um álcoolzinho, né? A pegação. Imagina ouvir Luan Santana e Anitta e Pablo Vittar, dois todos. Nossa, coitado. E as traições, e a traição, né? Aí ia chegar no ponto que está hoje. Entendeu? E aí um trai o outro. Não, mas Deus deixou eles lá, deixa eles lá. Deixa eles viver lá na terra. Deus quer que todo mundo tenha. E aí, traição, briga, luta por causa de time. Um é do Palmeiras, outro é do Corinthians, então os caras se socam. E facada, mas não morre. Porque, não, deixa eles viver lá a vidinha deles eterna, né? Mesmo que nunca morra, essas pessoas iam ser infelizes por quanto tempo? Entendeu? Essas pessoas, se Deus falasse, deixa eles, porque, não, deixa eles lá, vamos só vir para cá. Ó, o pecado faz a gente sofrer. Essas pessoas iam sofrer e nunca iam morrer, elas iam ser felizes infelizes pela eternidade. E Deus também, de saber que seus filhos iam estar sofrendo sempre. Cada briga, cada facada, cada tiroteio, mas a pessoa é Wolverine, ela sara de novo. Mas, né? Mas é o ódio constante. É o Wolverine, ele toma tiro e sara, né? Ele tem um negócio lá de cura instantânea. Mas é o ódio constante, a traição, a raiva, a depressão, a mentira, o choro. Hã? Tinha que mandar um golinho lá pro esfaqueado lá. Né? Você tem que ajudar o esfaqueado ali. Então, gente... Uma vez eu assisti um filme que mostrava um vampiro. E aí ele disse que a eternidade era uma crueldade. Eu acho que eu vi esse filme. E aí quando fala isso, a pessoa começa a imaginar que viver eternamente não é uma coisa tão boa. Mas a questão é que o contexto como é apresentado. Sim. Só que a gente não tem discernimento. E o problema é que tudo aquilo que a gente assiste vai entrando na nossa mente, vai criando absorvendo nossos conceitos, né? Por exemplo, na frente da televisão, 60% que você assiste vai direto para o A subconsciente. gente absorve, nem pensa. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente lê, mas não tem o discernimento,
né, e já tem uma informação de que, olha, a eternidade não é uma coisa tão boa, né, isso muda os nossos conceitos e nos afasta de Deus ao invés de aproximar de Deus. Mesmo que você ache que está seguindo a Deus, né? Hoje eu li uma notícia num site gospel de que tem agora uma pastora que pratica bruxaria cristã. E está convidando pessoas e está fundando a sua igreja, e ela diz, não, bruxaria não tem problema. Isso aí é preconceito, é discriminação. Então veja, as pessoas querem seguir a Deus, mas não do jeito que Deus quer. Do seu jeito. Não, é assim. Nem tudo me convém, ele esquece. Né? Procure no Google, bruxaria cristã, e vai aparecer. Tá? Então, não é do jeito que eu quero, é do jeito que é a verdade. Então vamos lá, o terceiro motivo é o seguinte, ó. Primeiro motivo que Deus não leva todo mundo para o céu. Primeiro motivo, porque por causa do pecado, nem todo mundo vai poder suportar a sua glória. Não daria para levar. Ah, mas e se Deus diminuísse a sua glória para levar alguns? Aí vem o segundo motivo que a gente viu na Bíblia. Só porque Deus ia mostrar favor, até na terra da retidão eles iam praticar iniquidade. Ah, mas e se Deus isolasse eles, deixasse eles num planeta só para eles viverem do jeito que eles querem? Aí vem o terceiro motivo, ia ser uma infelicidade eterna de traição e de pecado. E eu coloquei assim, ó, Deus deseja que tenhamos vida em abundância e não apenas uma existência eterna, sofrendo com o pecado. Porque aí não ia ser vida, ia ser uma existência. Aí seria essa iniciativa aí, ó, que ele falou. Essa eternidade. Essa eternidade sofrida, ia ser essa daqui. Só que Jesus fala que veio da vida e vida. Só que a representação do céu, né, tecida, né, pela mídia... É horrível o céu, é muito chato pelo que a mídia coloca. Não vai Muito poder chato. fazer mais nada. Terrível, né? Então, terminando aqui os nossos 3 motivos, o que Deus quer desde o começo, ó, isso aqui ele fala para o povo de Israel. Era sempre para a gente ter um encontro com Ele, sempre. Sempre foi esse o plano. Quando Adão se escondeu de Deus, Deus falou assim, ó, eu vou criar inimizade entre a serpente, o Satanás, e a mulher, que é criar amizade de novo com Deus, para ter esse encontro. Olha o que Deus fala em Amós, prepara-te, ó Israel, para o quê, gente? Para te encontrares com Deus, não é de qualquer jeito que a gente vai encontrar com Deus, é estando já com Ele no coração, tá? E aí no Novo Testamento, Jesus fala, ó, vigiem, em Lucas 21, vigiem, pois, a todo tempo. Eu escrevi, faltou o N aqui, ó, seria orando, para que possam escapar. O meu computador está com inglês, colocou escape, mas acho que nem inglês é isso, foi eu que errei mesmo. Às vezes ele muda e coloca no inglês, mas aqui foi eu. Corrigindo, ó, Jesus, vigiem, pois, a todo tempo, orando, para que possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. E o que, gente? E estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando ele se revelou para o pessoal, quem vocês estão buscando? Jesus. Ele, ego em mim, sou eu. Eles o quê? Caíram. Jesus falou, ó, se preparem, orando, vigiando, para quando eu aparecer, vocês poderem permanecer de pé. Não é interessante isso? Sempre o plano de Deus ao longo da Bíblia é nos preparar para a gente poder voltar a morar com Ele. Hã? Se cair não vai ficar morto. Ele usa esse termo porque está em Daniel, isso, ele fala filho do homem também. Em Daniel ele já vê Jesus, ele vê uma profecia de Jesus, ele chama Jesus de filho do homem. Ah, você acha sobre palavras? E aí ele repete isso depois. E tem esse termo era bem usado também ao se referir do Messias. Alguém aqui pode estar pensando assim, pastor, estou frito, estou lascada. Porque eu não posso ver Jesus, eu não sou santo, não sou perfeito. E aqui está a bênção. Jesus fala que não deve depender da gente. Deve depender de quem? Dele. E eu aceito, eu me entrego, eu quero. Jesus fala assim, eu coloquei João 15, 5c, é uma mania de quem usa muito, né? Quer dizer que o versículo tem 3 verdades bonitas. Eu estou pegando a terceira, A, B ou C, o final do versículo. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então a gente se ajoelha e fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode e eu quero. Eu quero ser santificado cada dia para me encontrar com o Senhor. Se Deus deseja que todos sejam salvos, Ele quer que eu seja também, não é verdade? Então eu falo, eu aceito, eu quero, Senhor. Me santifica, eu não posso, mas o Senhor pode e eu quero. E a gente está salvo. Eu acredito nisso.
Porque a gente não se torna perfeito e nunca vai se tornar, mas a gente se torna de Jesus. E a gente está crescendo em santificação. E a gente vai estar de pé quando ele voltar. Amém. Tá bom? Pensa bem, se o ladrão na cruz pôde aceitar lá na última hora, a gente está aqui andando com Deus cada dia. Deus vai nos transformar e vai nos aceitar. Última passagem, clica lá para mim. Eu falei que era bastante versículo, não é? Deus mesmo promete transformar nosso coração. Lembra que Jesus fala assim, ó, em Mateus que a gente viu? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu posso limpar meu coração? Eu não posso. Por isso Jesus fala, sem mim vocês não conseguem. Deixa eu agir. E aqui já no Velho Testamento Deus falava, ó, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Eu acho que pulou um, que começa no 19. Isso. Deus fala assim, ó, eu lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. Falando de nós, o povo dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus diz que o nosso coração é de pedra, naturalmente. Ele transforma. E ele fala assim, ó, para que andem nos meus estatutos, com esse novo coração, e guardem os meus juízos e os cumpram. Aí sim, gente, ele diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A gente só é povo de Deus quando ele transforma o nosso coração. Falar que alguém tem um coração duro é chato, né? Alguém que a gente ama. Pensou alguém que você ama, a pessoa fala assim, ó, você tem um coração de pedra. Puxa, isso é mal. E Deus fala isso para nós, ó, vocês têm um coração naturalmente de pedra. Mas eu vou transformar o coração de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um de carne. Aí vocês vão me amar. Aí vocês vão andar nos meus estatutos. Aí vocês vão ser meu povo. E eu vou ser o seu Deus. É esse coração que Jesus está falando. Bem-aventurados os limpos de coração. É quando a gente deixa Deus nos dar um coração novo. Que transforma. Em Jeremias 31, 33 diz que ele escreveria na nossa mente, no nosso coração, as suas leis. E aí seríamos o seu povo. É essa transformação. Então é esse o nosso estudo de hoje. O que vocês acharam? Quando a gente fala que Deus não pode levar a todos para o céu, não é porque ele é mau. É porque não tem como viver sem Deus eternamente e ser feliz. A gente só pode ser feliz e viver eternamente se for com ele e se tiver sido santificado. Uma vez eu escutei uma pessoa falar uma frase que eu achei bem interessante. Ela falou assim, se você não faz nada por Deus aqui na terra, o que você quer fazer no céu? Pois é. É aqui que começa esse interesse, né, de estar com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Que a gente continue buscando, Senhor, eu quero ser teu povo. Não quero ser um fingido, um que parece. Eu quero ser. Transforma o meu coração. E ele faz. Ele está esperando a gente pedir isso. Tá? E claro que as evidências têm que acontecer. As evidências de que a gente vai estar fazendo o que ele quer. Vocês viram que esses dias tem até político ateu que foi para a igreja, foi para a missa, né? Será que foi uma conversão? Uma das evidências é que a pessoa quer estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero estar onde ele está. Já pensou se eles acabam se convertendo mesmo? Já pensou? Se converter, Com fogo. né? Esses dias eu vi a Gleice Hoffmann, que deve ser ateia também. Eu vi hoje ela lendo um versículo da Bíblia, falando dos hipócritas e tal. Eu falei, ó, estão usando a Bíblia. Eu tive uma viagem que eu fiz, que eu sentei do lado de uma pessoa e conversando com ele, e ele disse que era o fundador da primeira igreja ateia do Brasil. E nós estávamos conversando sobre política, era assim que a Dilma tinha sido eleita para o primeiro mandato, né? E ele falou, ó, veja para você ver, eu sou amigo de infância da Dilma. Ela falou, ela finge que é cristã, que vai na igreja, mas ela é ateia, isso daí é só para ganhar votos. A esquerda, geralmente, os líderes dizem que eles são ateus, né? Porque é comunismo. Terrível. Meus amigos, que Deus nos abençoe então. Que a gente não perca o céu, porque Deus quer que todos vão. Que a gente se prepare a partir de agora recebendo Ele e Ele faz a obra em nós. Tá bom? E a gente pode ter certeza da salvação quando a gente está com Deus. Como eu falei, tem que ter as evidências, né? Que começa a estar junto, fazendo as coisas de Deus. Quero fazer uma oração com vocês. E a caixinha está lá, ninguém colocou, mas à medida que vocês quiserem, eu vou colocar. Vamos orar? Acho que não tem recado hoje, né? A semana que vem, eu quero falar para vocês sobre por que é que o cristão não pode ser evolucionista. Eu quero mostrar quais são as implicações terríveis de um cristão que crê na evolução. Não tem como. Eu quero mostrar para vocês por que não. Semana que vem. E aí na próxima é na mira da verdade. Vamos orar?
Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque apesar do pecado fazer separação entre nós e o Senhor Jesus Cristo veio e criou uma ponte para nos religar a Deus. Muito obrigado porque o Senhor veio para nos curar do nosso pior problema, que é o pecado. Eu te peço que o Senhor nos abençoe e que a gente possa estar sempre com o coração aberto para conhecer a Tua palavra, para conhecer quem é Deus através dessa palavra e para nós podermos conhecer a Tua majestade, a Tua glória e estarmos dispostos a ver a Deus na Sua glória. Peço que o Senhor nos abençoe, que cada dia da nossa vida seja um dia mais próximo do Senhor, um dia maior de transformação e de amizade, demonstrando Cristo para as outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos e, apesar de tudo, aconteça o que acontecer, que a gente seja do Senhor. Que abençoe o nosso alimento, vamos ter agora o nosso momento de amizade e que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor abençoe este lar também. Te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, gente. Hoje foi um estudo longo, hein? Mas cumprimos. As crianças estão com tudo hoje. Oi? Vamos ouvir a Nete cantar que eu quero ouvir. Eu não sabia.